Júlio Villani é um artista brasileiro de Paris. Ele chegou à capital francesa em 1982 para estudar na prestigiosa Escola Nacional de Belas Artes e acabou se instalando na cidade, onde desenvolve sua arte inspirada tanto em referências brasileiras como o modernismo e europeias como o dadaísmo. Olá, Júlio Villani. É um prazer receber você aqui nos estúdios da RFI. Prazer é meu também. Obrigado, Adriana, pelo convite. E Rádio France Internacional. Júlio, 2019 é um ano que começa movimentado e com boa visibilidade para a sua obra aqui na França. Depois de uma primeira exposição individual na Galeria RX de Paris, nos meses de março e abril, você participa a partir desta semana da exposição coletiva O Obscuro, no belo mosteiro Toronnet, na Provence francesa, organizado pelo Palais de Tokyo. Você criou uma obra especialmente para esta exposição. Foi um desafio criar esta obra? Certamente, porque eu trabalho com bordados, desenho, pintura, mas especificamente a série escolhida pelo curador Jean de Loisy foi um bordado, e eu nunca tinha feito um bordado de 250 metros quadrados e, contrariamente a todos os outros que eu apresento verticalmente, esse é apresentado horizontalmente. Porque, vamos explicar, é um bordado que cobre o teto do dormitório do monastério. A ideia é... Do mosteiro. Da abadia, digamos. A ideia foi... o lugar da abadia que eu interfiro é no altar e no dormitório. Acontece que o dormitório era um dormitório coletivo, são 260, 70 metros quadrados, uma sala magnífica com arcos e toda de pedra, o teto inclusive é redondo, com arcos e de pedra. E eu, na verdade, a ideia foi criar um lençol que cobrisse toda a comunidade, no senso amplo da história, tanto para os visitantes quanto para os padres que viviam no monastério. Bom, e o desafio foi exatamente aí. Eu nunca tinha feito uma obra tão grande. Eu não queria apagar totalmente a beleza da sala, então eu quis... Que era um dos pedidos dos organizadores, uma intervenção que mantivesse a harmonia do local. Olha... essa conclusão nós chegamos praticamente juntos, não foi uma imposição desde o início. Eu que não queria, eu queria integrar, eu queria dividir a sala em dois para reforçar essa ideia do sonho e da realidade, mas eu não queria apagar a beleza toda da sala. Então, o que aconteceu foi que nós escolhemos uma base, um material, um tecido super leve de algodão, através do qual nós pudéssemos olhar os arcos que tivessem em cima, da mesma forma que a gente lê o desenho que eu fiz e que bordamos sobre esse tecido, e integrar os dois, na verdade. Então, porque se não tivesse a transparência, seria um teto. E não era essa a intenção, era realmente fazer uma ligação entre as duas coisas. E, Júlia, a sua obra nessa exposição Obscuro, ela dialoga também com a obra dos 3 outros artistas que participam dessa exposição? Não de uma maneira direta, de uma maneira indireta, porque pelo tema, não pela técnica, porque nenhum outro artista está trabalhando com bordado e nem com escultura metálica. Quer dizer, tem escultura metálica, o Oliver tem umas coisas parecidas com diapasões e coisas do tipo, mas... E qual é o tema, então? O tema é a noite, ou essa película que nos separa dos sonhos, dessa dimensão que a gente não controla. A realidade seria a consciência e esse outro lado seria o sonho, a ilusão, enfim. O tema é mais ou menos
esse ponto entre as duas coisas e uma eventual ligação entre os dois, mais ou menos. Júlio, e antes dessa exposição, então, que será aberta neste mês de maio, você teve a sua individual na Galeria RX, esculturas e também quadros que revelam seu universo artístico, lúdico e alegre. Críticos comparam muito a sua obra com Calder. Você concorda? Olha, eu concordo, porque o Calder, aliás, comparam não somente com o Calder, mas com Volpe, com Torres Garcia, com arte popular, Picabia. Picabia, lógico, e muitos outros. Agora, o que nos une a essas pessoas todas é a poesia, no fundo. E a poesia, logicamente, ela traz uma certa leveza, uma certa alegria, um muito bom humor. Então, nesse sentido, sim, eu me identifico totalmente com Calder, mas me identifico da mesma intensidade com arte popular, com arte indígena, com o construtivismo brasileiro, nossa, uma lista enorme. Pois é, uma das suas obras, Tupi or Not Tupi, resume bem o seu trabalho, tem o jogo de Tem palavras. um jogo de Para os palavras. brasileiros, remete automaticamente ao Manifesto Antropófago do Oswald, mesmo se na grafia em francês fala mais de um brinquedo, que é o peão. Sim, mas no fundo o jogo de palavra continua, né? Porque Exato. tupi é a palavra em francês para peão. Então dava certinho para fazer a pergunta tupi ou not tupi, quer dizer, peão ou não peão, quer dizer, tem várias leituras o título da obra. E essa obra seria uma obra que resume bem o seu trabalho em geral? Sim, a resposta é sim, porque no jogo que eu encontro a porta de saída para o lado ruim da realidade, é na brincadeira. Então, felizmente, eu encontrei esse pivô que faz a ligação entre o humor, a derrisão, a transcendência da realidade, que é o peão. Ponto. Não sei se eu respondo exatamente essa Claro. pergunta. Júlia, agora outra pergunta sobre a visibilidade da arte brasileira aqui na França. Depois da morte do Luiz Arthur Pisa, você acha que você se considera como o brasileiro, o artista brasileiro de maior visibilidade em Paris? Ai, absolutamente não. Tem tantos artistas conhecidos aqui brasileiros. O Flávio Schiró. Como? O Flávio Schiró. Bom, o Flávio Schiró, entre eles, ele é mais conhecido no Brasil do que aqui. A vida do Flávio na França sempre foi muito sutil. Só realmente grandes interessados na arte internacional e, sobretudo, brasileira que conhecem Flávio Schiró. O grande público não conhece o Flávio. Ele é uma pessoa muito importante, respeito ele profundamente. O Pisa, ele tinha uma outra relação com o mundo, de certa forma, e ele morava direto aqui. O Flávio é mais como eu, ele mantém a vida dele no Brasil e tem a vida dele na França. A diferença é que eu estou aqui desde jovem também, ele também, mas eu me envolvi mais com galeria, com crítico, quer dizer, eu não sei te falar a diferença entre ele e eu, mas a resposta é Mas você não tem muitos outros brasileiros que não moram na França e que têm uma certa visibilidade. Mas Talvez brasileiro de Paris. os brasileiros de Paris, talvez, mas eu acho difícil responder essa pergunta, porque eu não quero nem ser... Bom, talvez dos que moram em Paris, A recepção da sua obra é boa aqui. é boa, é muito boa. E ainda a minha obra é múltipla. Eu não tenho... É difícil de falar para você, porque meu trabalho é pintura, é gravura, é foto, é vídeo, é bordado, é brinquedo, muito brinquedo de lata, de materiais achados, recuperados. Eu pinto com pincel, sem pincel, meu desenho é com tesoura, sem tesoura, com crayon, sem crayon. Então, eu me imponho regras o tempo inteiro
E é isso que me liga com o dadaísmo francês, e é isso também que me liga com a Cultura. nosso desdobramento cultural brasileiro, no fundo. E também a outra coisa que é importante, eu acho, é que é na França que eu descubro a minha brasilianidade e que assumo perfeitamente, Como os porque modernistas. como os modernistas, lógico. Aliás, é incrível, porque a ligação é evidente e clara. Em 1917, Duchamp, Picabia, Man Ray, eles inventaram um jornal chamado O Canibal, cuja síntese é exatamente a mesma coisa do modernismo brasileiro. Quer dizer, eu tenho certeza que Tarsila, Oswald, eles viram isso e ficaram e viram o quanto isso combinava, se encaixava com a cultura brasileira, no fundo. Tem aquela frase famosa do Paulo Prado, né, que Tarsila, do alto de um ateliê de Montmartre, descobriu o Brasil. É linda a frase, aliás, e tem super a ver. E comigo, sobretudo, ainda mais na época da minha juventude de escolas de belas artes, São Paulo, Londres, e depois eu terminei em Paris. O meu objetivo era ter um trabalho que a assinatura que cada artista tem, você entende? Só que eu procurei a minha assinatura durante muitos anos num lugar só, mas eu nunca consegui parar de fazer meus brinquedos, as minhas experiências que eu deixava assim do lado quando vinham galeristas e colecionadores no ateliê. Então estava sempre, até que um dia começaram a descobrir. E aí que eu começo a entender o que era o meu trabalho e como deveria ser meu trabalho. Então foi um processo muito longo de assumir o meu lado japonês, meu lado africano, meu lado italiano, meu lado português, meu lado indígena. Francês. Como? E o lado francês. E o lado francês que vem junto com isso tudo, né? E ainda eu tive a a coincidência que durante a minha infância toda, meu vizinho era o diretor da Aliança Francesa de Marília. Então, meu primeiro contato com a França vem da minha infância, na verdade. Assim como o italiano e o japonês, Marília era... A porcentagem da a população japonesa de Marília era imensa. Enfim, meus amigos, uma grande maioria deles eram japoneses, cujos pais não falavam português, praticamente. Enfim. Então, esse tipo de convivência, de cultura, eu encontro de volta na França também, você entende? De uma forma mais ainda evidente do que no Brasil, de certa forma, porque no Brasil a gente vira brasileiro rápido, né? Na França demora um pouco mais esse processo. Aliás, esse processo demora, às vezes, gerações, né, para acontecer. Enfim. Para terminar, Júlio Villani, novas exposições aí para o segundo semestre no Brasil, talvez? Sim, eu tenho uma exposição agora, 15 de julho. Aliás, uma exposição simultânea, na verdade, na Raquel Arnaud, na Galeria Raquel Arnaud, e na Galeria Estação. Que era a mesma do Luiz Pisa? Que era a mesma do Luiz Pisa. E é por ele que eu encontro Raquel Arnaud. Luiz Pisa era meu pai francês, no fundo. Nós éramos muito próximos e muito amigos. E ele deixou um buracão, assim. E, ao mesmo tempo que é um buracão, mas é um buracão cheio de coisa boa. Então, é um bom buraco, digamos. E, enfim. Muito obrigada, Júlio Eu Villani, que te agradeço por esse ter vindo tempo. aqui nos estúdios da RFI nos falar sobre o seu trabalho. Bom.